Senhor presidente, senhores vereadores, presentes, imprensa, comunidade brusquense. Eu primeiro queria dizer o que eu estou dizendo com convicção, e que já disse aqui nessa casa com convicção, que sempre fui obediente às urnas e que a vida é mais do que a gente ser vereador. Eu não estou dizendo isso hoje, todo mundo aqui é testemunha do que sempre falei aqui dentro dessa casa. Portanto, o resultado eleitoral aceito, sem problema nenhum. Um pouco naquilo que o Dejair disse, a gente sente um pouco, mas a gente tem consciência, eu tenho consciência de, bem ou mal, eu fiz o melhor que eu conseguia fazer até agora na Câmara de Vereadores. Então, nesse sentido, queria que o pessoal que passa por mim, teve um que passou e deu uma cuspida, tem outro que passa e xinga lá no Face, está perdendo tempo, porque essas coisas, mesmo nas horas tensas, que também vivi na casa, as coisas não atingem a gente, né? Isso só faz mal para outra pessoa, né? Porque uma coisa, eu tenho consciência, vereadores, que às vezes são um pouco polêmicos, levantando temas polêmicos, e acho que é bom para casa, acho que é bom para a cidade a gente discutir isso, né? Agora, ódio, raiva a gente tem. Eu sempre disse aqui, raiva é bom, raiva a gente tem, a raiva passa, pronto. Ódio não. Ódio machuca, ódio volta para a própria pessoa. Então, as pessoas que vão nesse caminho, acho que vão num caminho muito equivocado. Então, queria dizer isso de uma forma muito tranquila, aliás, porque sempre afirmei nessa casa que a política a gente faz em qualquer lugar. Política é quando a gente faz o bem em qualquer lugar. Na música, na escola, na bicicleta, não é? Em qualquer canto que a gente vai, a gente pode fazer o bem. Então, essa convicção eu tenho. Portanto, queria dizer assim para as pessoas que não existe derrota. Né? Não existe derrota. Quem perdeu a eleição não perdeu nada, não perdeu a vida, perdeu uma eleição. E às vezes é bom perder a eleição também. Né? E eu vou dar uma descansada também, pelo menos da Câmara, dos debates polêmicos, mas vou continuar fazendo aquilo que sempre fiz e sempre acreditei, como educador. E como educador a gente tem que saber também perder, né? Embora a gente possa fazer algumas críticas, dizer algumas coisas, porque eu tenho algumas coisas para dizer, mas a gente tem que, né, saber fazer essas leituras. Mas eu queria dizer que a gente fica mais livre, vereador Dejair, para dizer algumas coisas. Porque às vezes a gente não diz para não prejudicar o partido, né? Para não prejudicar o governo. O senhor já fez isso, quem é líder do governo sabe, às vezes a gente não pode dizer, por exemplo, para a mídia alguma coisa, porque se disser eles batem. Mas hoje eu vou dizer, né? Por exemplo, o jornal Município, né, que 5 vezes eu pedi errata, aí a menina ligava para mim uma vez e dizia assim, mas o senhor não quer fazer que a gente faz errata? Aí eu disse assim, não, eu quero que a senhora não erre mais, né? Porque errata é um negócio ruim, eles botam uma coisa e depois fazem uma erratinha desse tamanho que ninguém vê. Mas eu queria dizer para o jornal Município, menos. Ele botou assim, vitória esmagadora. Primeiro, não foi vitória esmagadora. Vamos aqui botar as coisas aqui um pouquinho, assim, depois da emoção da campanha, botar as coisas um pouquinho no lugar. Foram para o eleito 25 mil votos, não foi? Para os demais, 37 mil votos, não foi? Abstenção, 12 mil. Nulos, 9 mil. Ou seja, 25 mil para quem ganhou, 59 mil foram os outros eleitores. Então a gente tem que pensar isso, para não entrar em ufanismo como o jornal fez, porque o jornal sempre faz isso. Primeiro ele disse que não ia fazer pesquisa, depois ele fez uma pesquisa para dar um empurrãozinho assim, né? Então a gente tem que ser um pouquinho, fazer jornalismo de verdade, porque, me desculpe, vitória esmagadora, vírgula. Então a gente tem que cuidar. Eu acho que tem que cuidar. A mídia não pode fazer isso, porque ela induz, e não é verdade. Então nós podemos desejar que o governo faça um bom governo, justo. Podemos fazer críticas, como essa casa aqui, a próxima casa vai, o vereador acabou de dizer, tentar ajudar, porque é bom para o município, e vai fazer crítica também quando errar. Agora, o fanismo não, né? Dizer que não foi a maioria da população. Então a gente, às vezes, na emoção,
da política, a gente começa a dizer um monte de coisa. E o jornalismo deveria de ajudar a fazer pensar e não entrar nesse ufanismo junto. Ou estou falando alguma coisa demais. Amanhã eles vão bater em mim, não tem problema. Não tem problema. Eu estou tão acostumado e agora tem 4 anos para descansar o lombo depois, né? Então, a gente tem que ver. Muitas vezes, aqui, né, aqui nessa casa, muitas vezes, os vereadores vieram aqui na tribuna, falaram um monte de coisa boa. Não tem repercussão na mídia, porque gostam mesmo é de sangue. Ou não é? Eu estou falando alguma coisa. É só pegar o jornal. Quantas vezes, não só eu aqui, vereador, não só eu, mais gente, vem aqui na tribuna e fala. Então eles ficaram desgastando a Câmara o tempo inteiro. Muitos deles, né? Tem uns que ainda fazem alguma coisa. E pode bater, porque é verdade. E tem mais coisas que a gente pode dizer. Testemunhado no que está escrito e no que está falado. Mas eu não quero fazer isso. Eu queria, sempre disse, que a gente nunca quer privilégio da mídia. O que a gente quer é que as coisas saiam do jeito que são. E nem sempre sai. E aí quando a gente diz isso, irrita o outro lado. Mas quando eles falam da gente coisas que a gente não disse, botam aspas nas coisas que a gente não disse, tiram do contexto uma coisa que disse. Quantas vezes liguei para dizer assim, olha, não foi isso que eu falei para mais gente. Não precisa fazer isso. Fala o que a gente falou. Fala hoje o que eu falei. Não, mas vamos fazer interpretação. Aí a população não sabe o que a gente fala, sabe o que foi interpretado. Isso é ruim. Então eu falo isso com muita tranquilidade. Muitas vezes eu posso ser criticado também, não tem nenhum problema. Às vezes a gente fala uma coisa que não deve. Dentro do contexto não tem nenhum problema. Agora, quando botam lá coisa que a gente não disse, quando ao invés de dizer o que a gente disse, começa a fazer interpretação, duvido qualquer ser que está aqui dentro, que não fica um pouquinho irritado, né? Fica. Eu fico. Né? Quando dizem o negócio que eu disse, e fazem a crítica, aí a gente tem que pensar. Agora, quando a gente não falou, né? Então, eu peguei isso aqui como exemplo. Por exemplo, aqui, né? Olha o que... O Jornal Município, ele tem colunista tudo de direita. Uma vez eu fui lá e disse assim, ó, deixa eu escrever. Não, tu não pode. Mas o Luiz Henrique, né, que já falou, ele podia. Ele disseram que eu não podia porque eu era político. Mas o outro não é político, também era governador, aí podia. É claro, mais importante que ele é governador, era um simples vereador. Mas eu disse assim, se não for eu, mas bota alguém com outro pensamento, porque é tudo pensamento igual. Pode pegar lá os colunistas, é tudo igual, pensam tudo igual. Então bota um que pensa um pouco diferente para ajudar a pensar. Senão todo mundo pensa igual. E são formadores de opinião. Então, será que essa crítica não pode ajudar, né? Vereador, eu vou dar a vez para o senhor naquela vez fez que não me viu, mas eu estou vendo o senhor. Pois não, vereador. O senhor tem o direito de conceder ou não, vereador? Pois não, vereador. Isso está no regimento interno tá bom, da vereador, casa. eu sei, eu conheço o regimento. Me concede, então eu vou falar. Pois não. Eu quero dizer, vereador, que quando na eleição de 2008, que o PT ganhou a eleição com 11 mil de diferença, foi dita a mesma coisa. A vitória esmagadora do PT, e aí o senhor não reclamou. Agora que aconteceu uma diferença do segundo colocado de quase 14 mil votos, claro que é uma vitória esmagadora. Aí eu concordo com a imprensa. Ela é uma vitória esmagadora, isso não tem dúvida nenhuma. É por isso que nós temos, nesse momento, que concordar. Não é pelo fato de o seu partido ter perdido a eleição que o jornal, a imprensa, na verdade, está colocando algo que não é verdadeiro. Aí eu acho que Vossa Excelência está errado. O senhor está certo, né? Porque naquela eleição lá foi 55%, agora é 40%, vereador. Tem diferença ou não tem da esmagadora? Tem, né? Bastante diferença, o senhor sabe. As duas, aliás, naquela eleição foi 90 e pouco por cento, porque aqueles votos nem valeram. Foi mais esmagador ainda, né? Mas isso não foi dito, que foi esmagador, né, vereador? Então, eu tenho memória. O senhor parece que tem que recuperar um pouquinho essa memória histórica, né, para poder fazer a parte. Então, o senhor viu todos os números que eu dei aqui, o senhor se fez de desentendido, mas todo mundo que está aqui entendeu o que eu quis dizer. É isso que ele está tentando, né, fazer diferente do contexto que eu coloquei aqui. Aliás, ele faz isso sempre muito bem, né? Senhor presidente, então são essas as considerações e na próxima sessão vou fazer outras que entendo que merecem por uma boa reflexão. Obrigado, senhor presidente.